O Cleitinho é aquele cara super esforçado. O Cleitinho, ele trabalha e faz faculdade. O Cleitinho ficou juntando dinheiro por 3 anos para fazer uma viagem legal com sua namorada. O problema é que, sendo estudante, trabalhando e tendo uma namorada, o Cleitinho não conseguiu arranjar tempo no seu dia para fazer exercício. Com essa rotina exaustiva, Cleitinho agora criou um hábito terrível. Agora ele usa comida e fast food como dispositivos de alívio de seu estresse. O resultado disso é que Cleitinho agora tá com aquela famosa tetinha mole e cheio de dobrinha na região da barriga. Tudo isso normalmente não seria um problema, mas com a viagem chegando, Cleitinho tá começando a criar uma ansiedade na cabeça porque ele não quer sair cheio de pelanca nas fotos. Diante dessa situação crítica, Cleitinho fica motivado e decide finalmente tomar as rédeas de sua vida e parar de negligenciar sua saúde. Só que só faltam 3 meses pra viagem. Será que Cleitinho vai conseguir perder aquela pança que tá incomodando ele tanto? Além de não querer parecer mal nas fotos, o Cleitinho quer tá cheio de vida pra curtir os passeios com toda a sua força. Mas a pergunta é, será que em 3 meses o Cleitinho vai conseguir retomar o seu shape? Meus queridos, eu aposto que muitos de vocês estão se identificando com a situação do Cleitinho. É muito importante você visualizar essa história do Cleitinho porque é o que muita gente passa. E o que acontece depois é o mais importante da história. O que você faria na situação do Cleitinho? Dieta rígida? Exercícios à torto e à direita? A maioria, quando se depara com uma situação dessa, adota o radicalismo. Eu tenho 3 meses pra mudar de corpo, senão eu não vou curtir minha viagem. E eu entendo isso, porque eu sou esse tipo de pessoa. Infelizmente, eu sou do tipo 8 ou 80. Mas seguindo a história, Cleitinho então decide que vai entrar na academia. Ele vai no mercado, compra alface, compra cenoura, compra batata doce, vai no Mercado Livre, compra 3 kg de whey protein. O Cleitinho literalmente aperta o botão do pânico e na primeira semana ele faz tudo perfeitamente. Ele segue a dieta, ele faz os exercícios. As pessoas que estão ao redor dele nem acreditam em quem é essa pessoa. Cleitinho está se sentindo bem, está se sentindo com vida. E tudo isso na vida de Cleitinho seria lindo, até ele ter um dia de estresse no trabalho. Justamente num dia onde o caramunhão tá mais atiçado. Justamente numa sexta-feira, aquela sexta-feira, o dia da maldade. Tudo converge para que Cleitinho desista do seu caminho. No caminho do trabalho, um motoca vai lá, passa e quebra o retrovisor de Cleitinho. Sem o retrovisor, Cleitinho passa em cima de um buraco e dentro desse buraco tinha um prego. O pneu do Cleitinho fura. Ele tem que parar o carro e trocar o step. Por conta disso, ele chega atrasado no trabalho. E justamente nesse dia, o chefe de Cleitinho estava pé da vida e queria descontar em qualquer um. E descontou justamente em Cleitinho, que tinha chegado atrasado. Deu aquela carcomida em público nele. E é justamente nesse momento que o caminho fitness de Cleitinho começa a criar ramificações. Ele, que sempre usou a comida como escape emocional, começa a ter dúvidas. Mas apesar de todos vocês acharem que o Cleitinho vai falhar, ele bate no peito e fala: não, eu vou comer frango e batata doce no almoço, eu não vou deixar isso me derrubar. E come. Cleitinho venceu os seus demônios e conseguiu manter a sua disciplina, coisa que a maioria das pessoas não conseguiria fazer tendo o dia como o Cleitinho estava tendo. Só que o problema é que o dia não acabou. O que acontece em seguida é o que vai testar de verdade a força de vontade de Cleitinho. Se sentindo motivado, Cleitinho volta do almoço e realiza seu trabalho. Só que o tempo vai passando. Chega às 2 da tarde, às 3 da tarde, e ele começa a perceber que sua mente começa a se desgastar. Só que o fim do expediente numa sexta-feira está chegando, então ele fica tranquilo. Daqui a pouco ele vai curtir, vai poder descansar. Cleitinho, no seu foco total, esqueceu que era aniversário de um amigo próximo. O amigo de Cleitinho liga pra ele e diz: ô meu querido, vou fazer meu aniversário na churrascaria, vai ser amanhã, beleza? Beleza. Até esse momento, o Cleitinho se manteve firme. Mesmo tendo um dia difícil, uma rotina dura, ele conseguiu se manter motivado e foi fazer o que ele tinha que fazer. Só que depois do convite de seu amigo, um pensamento intrusivo ficou pairando na cabeça de Cleitinho. Caraca, até agora eu consegui fazer minha dieta, mas eu nunca consegui não arregaçar de comer quando eu vou no rodízio. Será que eu vou conseguir me segurar amanhã? A partir daí, a sexta-feira acaba, Cleitinho dorme, ele até esquece que tinha pensado nisso. Ele segue com o seu dia no sábado e quando chega no horário do aniversário do amigo, ele vai pra churrascaria. Quando ele chega lá, meu amigo, aquele buffet maravilhoso, cheio de fritura, cheio de
queijos, aquela picanha escorrendo gordura no alho, aquele medalhão de contrafilé, tudo aquilo que mais poderia tentar Cleitinho está lá pra ele. De maneira quase subconsciente, Cleitinho lembra que ele precisa manter a sua forma. Só que o primeiro garçom passa, ele come um pão de alho, ele começa a conversar com os amigos e se distrai. Aí ele vê o amigo dele pegando uma carne, ele pega também, depois uma linguiça, aí um pão de alho de novo, um queijo. E quando ele volta pra si mesmo, ele vê que passou 3 horas e ele ficou comendo o tempo todo. Cleitinho volta pra casa e percebe o que fez com seu corpo. Percebe quantos dias de dieta ele sacrificou comendo em 3 horas. E ele começa a ficar triste. Começa a ficar derrubado. E ele começa a achar que ele tem um problema. E é com a história de Cleitinho, que na verdade pode ser a história de qualquer pessoa, você consegue tirar vários ensinamentos. Primeiro que no começo do dia, a gente tem muito mais disciplina do que no fim do dia. E é por isso que Cleitinho, apesar de ter sofrido várias consequências negativas no começo do dia, conseguiu na hora do almoço manter a sua calma, a sua dieta. Segunda coisa é que na maioria das vezes que você derrapa, não é por causa dos seus inimigos nem de coisas óbvias. É justamente quando você tá com as pessoas que você ama. Não porque as pessoas que você ama querem o seu mal. Você abaixa a sua guarda, a sua consciência, e você naquele momento específico acaba se esquecendo dos propósitos que você deu pra si mesmo. E a lição mais importante é que quando você quer mudar, você vai ter que lutar contra uma versão de você mesmo que já existe há muito tempo. Existem pessoas que vão no rodízio e conseguem comer só salada, ou conseguem comer de maneira totalmente moderada e param na hora certa. Mas o Cleitinho não era esse tipo de pessoa. Ele era o tipo de pessoa que ia no rodízio e comia até explodir. A moral da história é que pra você mudar de verdade, de maneira consistente, você tem que se manter consciente, você não pode baixar a sua guarda. Manter a plena consciência de seus objetivos enquanto ele estava colocando a comida na boca, em algum momento ele iria parar. E eu acho que o último ensinamento é que você não deve ficar se punindo severamente se você falhar. Você tem que se perdoar, mas não se perdoar no sentido de esquecer. Aquilo que aconteceu com você precisa ser igual uma cicatriz, que você sempre vê que você é humano e a sua guarda pode ser rompida se você deixar, se você não ficar de vigia. A sua vontade, a sua força de vontade, ela só é real se você se mantém consciente. E ela passa por esses testes. Porque é muito fácil fazer as coisas quando tudo está perfeito e está correndo bem. É justamente nas dificuldades, nas situações difíceis, que você vai saber se você realmente quer alguma coisa.